Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui conosco. Hoje, vamos analisar uns materiais bem provocadores, eu diria, sobre as pressões econômicas do dia a dia, sabe? Aquela sensação de que tudo sobe, comida, combustível, menos o salário. As fontes que recebemos, elas argumentam que existe um mecanismo por trás disso. Algo ligado à forma como o dinheiro é criado, à inflação e, claro, aos impostos. A nossa missão aqui é tentar desconstruir essa visão. Entender por que alguém poderia sentir que está, tipo, pagando uma conta que nem é sua. Então, vamos lá. A pergunta central que esses textos levantam é: por que parece cada vez mais difícil viver? Não só aqui no Brasil, mas parece um fenômeno global, né? Essa distância entre custos e ganhos. Olha, o ponto de partida dessa análise que os documentos trazem é que a inflação não seria um acidente, seria algo fabricado. A ideia é que quando os bancos centrais injetam dinheiro, sabe, sem criar riqueza real junto, o valor do nosso dinheiro, aquele que já está na nossa mão, diminui. Eles apontam isso como algo deliberado. E essa perspectiva, então, sugere que quem ganha com isso são os que emprestam dinheiro, quem controla o sistema financeiro, enquanto o nosso salário, de quem trabalha, perde poder de compra. A fonte até usa uma expressão forte: coleira invisível. É pesado. Exato. É essa a linha. A visão exposta sugere uma engrenagem, sabe? Criação de dinheiro pelos bancos, depois aumento de impostos, inflação, talvez coordenado com poder político para recapturar esse valor. E os salários? Bom, esses não acompanham na mesma medida. Os textos chamam isso de jogo sujo, até de escravidão moderna. Nossa, escravidão moderna. E como é que a dívida entra nessa equação especificamente? Porque isso afeta muita gente. Pois é, a dívida central nessa argumentação. Pega o financiamento da casa própria, por exemplo. Um sonho para muitos, né? Mas o argumento é que, com os juros compostos, aqueles juros sobre juros, você acaba pagando o valor de talvez 2 ou até 3 imóveis. 2 ou 3. Quer dizer que a casa própria vira uma espécie de armadilha financeira, então, em vez de segurança? Isso é impactante. É essa visão apresentada. E o mesmo raciocínio eles estendem para os carros. Ah, os carros. Símbolo de liberdade, né? Exato. Vendido como liberdade, mas descrito nos materiais como outra coleira. Primeiro, o financiamento já faz você pagar bem mais que o valor inicial. E depois vem aquela cascata, né? IPVA todo ano, licenciamento, seguro obrigatório, seguro particular, manutenção, pedágio, combustível e tudo isso, claro, cheio de imposto. É verdade. É uma despesa que não acaba nunca. A fonte chega a chamar o carro de uma assinatura vitalícia. Uma assinatura que você paga para o Estado e para o sistema financeiro. Quase como se você alugasse para sempre algo que pensa que é seu. Essa ideia de posse, isso me leva a outro ponto que eu achei, assim, muito surpreendente nos materiais. A ideia de que a propriedade privada seria, na verdade, uma ilusão. Que nós seríamos apenas... Permissionários. Como é que ele justifica uma coisa dessas? Parece tão contra o senso comum. Sim, é bem contraintuitivo mesmo. Mas a lógica que eles apresentam é a seguinte. Você paga imposto para comprar um imóvel, certo? Certo. Paga para registrar. Aí, todo ano paga o IPTU, o Imposto Predial. E se você quiser deixar de herança para os seus filhos, paga de novo, o ITCMD. E o ponto-chave é, se você não pagar o imposto anual, o IPTU, por exemplo, o Estado pode, em último caso, tomar o seu bem. Entendi a lógica. Então, a conclusão nos textos é que isso se parece mais com um aluguel vitalício disfarçado. A posse real, plena, nunca seria totalmente sua, porque está sempre condicionada a esses pagamentos para o Estado. É um questionamento forte sobre o que significa possuir algo. Falando em impostos, além desses específicos dos bens, como o IPTU ou o IPVA, como é que as fontes descrevem a carga tributária geral? Aquela que afeta todo mundo no dia a dia. Olha, os textos pintam um quadro de onipresença, imposto retido direto no salário, na fonte. Depois, imposto embutido em basicamente tudo que a gente consome. No supermercado, na conta de luz, de água, no gás. E não é só a gente, o consumidor final. Toda a cadeia produtiva paga impostos,
que vão se acumulando no preço final. Sim, o famoso imposto em cascata. Exato. A fonte chega a fazer um cálculo que a gente trabalha, vários meses do ano só para pagar imposto. É uma visão que descreve o Estado quase como uma máquina de transferir riqueza, através do que eles chamam de pirâmide tributária. Transferir de quem produz, de quem trabalha, para quem vive de renda financeira, de juros, chegam a classificar como roubo institucionalizado. Uau! Roubo institucionalizado. E aí a gente chega no ponto que talvez seja o mais explosivo de todos, a criação do dinheiro em si. Como é que funciona, segundo essas fontes, quando a gente pede um empréstimo no banco? Confesso que essa parte me deixou bem pensativa. Essa afirmação nos materiais é realmente chocante. Eles afirmam que o dinheiro do empréstimo, na prática, ele é criado digitalmente pelo banco, na hora. A partir do nada, é a expressão que usam. Ou seja, não viria necessariamente de depósitos que já existiam no banco. Como assim, criado do nada? Quer dizer, Digitalmente. O argumento é que o banco cria aquele registro eletrônico de dinheiro no momento do contrato. E aí você trabalha anos, paga juros reais para devolver um dinheiro que foi, essencialmente, criado com um clique. Isso está ligado ao conceito de reserva fracionária, né, onde os bancos só precisam guardar uma parte dos depósitos e podem emprestar o resto, multiplicando o dinheiro na economia. Mas, segundo a fonte, esse processo é a raiz da inflação sistêmica e beneficia enormemente o sistema bancário. É chamado, sem meias palavras, de a maior fraude legalizada da história. nossa, a maior fraude legalizada da história. É, realmente forte. Então, juntando todas essas peças que a gente explorou hoje, a descrição que emerge é a de um sistema todo interligado, né? Inflação, dívida, impostos sobre tudo, a própria criação do dinheiro. E tudo isso, segundo essa visão, funcionaria para manter as pessoas uma corrida constante, sempre trabalhando para pagar. É uma perspectiva que, sem dúvida, desafia o que a gente costuma pensar sobre economia. Com certeza. O que é fascinante aqui, independente de concordar ou não, é como essa análise conecta pontos do nosso dia a dia econômico que parecem separados. Inflação aqui, imposto ali, dívida colar, numa narrativa única, coesa. Embora, claro, seja uma narrativa muito crítica e controversal. Não estamos aqui endossando, mas sim, tentando entender a lógica apresentada nesses materiais que recebemos. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Se essas engrenagens econômicas realmente funcionassem dessa forma, nos bastidores, como a gente poderia repensar a nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, até com o que significa ter alguma coisa? Fica aí, algo para a gente ponderar.